Queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. Hoje estou aqui com o meu amigo, meu irmão, Perotti, Pedro Perotti, né? Seja bem-vindo ao nosso Papo Reto. Queridos, fica conosco até o final, hoje vamos conversar, vamos falar muita coisa muito legal. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você não nos segue nas plataformas de podcast, nos siga aí e propague para todo mundo, tá bom? Meu querido, seja muito bem-vindo. Pastor, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e para conversar contigo e falar de Jesus, então é uma alegria muito maior, né? Então, creio que vai ser muito bom e muito edificante para todo mundo. Obrigado. Tamo junto, é recíproco, né? Esse prazer de estarmos conversando. E eu já quero logo te pedir algo para que você fale do teu processo de conversão. Como que foi esse processo de conversão? Como que foi esse aceitar Jesus? Eu sempre peço para as pessoas que a gente conversa, como para elas falarem um pouco sobre isso. Foi um processo muito demorado, né? Eu até quando a gente faz reuniões nas concentrações, né? E teve uma reunião que eu tive a oportunidade de estar falando e eu falei, caraca, por que eu falo muito de Jesus hoje? Porque eu olho para trás e falo que eu demorei 5 anos para aceitar Jesus. Desde quando eu comecei a ouvir mais a palavra, até minha conversão foram 5 anos. Desde 2014 até 2019. E eu falei, caraca, por que tanto tempo, cara? Por que tanto tempo, né? Se foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, por que demorou tanto tempo? Claro que Deus tem um tempo para cada um, né? Um tempo determinado, né? E foi muito bom quando vim para Chapecó, quando eu comecei a conhecer mais a palavra, com o trabalho do Camilo, que ia lá na concentração, quando eu estava sub-17 ainda levar a palavra. Aí eu comecei a ir mais na igreja, numa igreja batista aqui em Chapecó. E depois com o Éder comecei a vir aqui na JET, indo nos clãs também, lá na sua casa lá. Então foi meu começo, minha caminhada, né, que me trouxe até aqui hoje. Então eu sou grato, por isso que eu oro por você, por sua família, porque do Lucas também, porque foram pessoas que me ajudaram muito na minha conversão, na minha caminhada, e que o Jesus usou para me conduzir até aqui hoje. Ah, que legal. Sabe que eu lembro daquela fase, era 10h30 da noite, né? Fazia o clã lá na casa da mãe, e reunia uma turma. E algo que me marcou muito foi um dia que a Chapecoense jogou contra o River, e o meu clã era na quarta-feira. E a Chapecoense jogava contra o River. E foi antes ainda daquele time da Sul-Americana. Foi, eu acho que um ano antes. Foi 2015, né? Eu lembro. E eu lembro que teve o jogo contra o River e era bem no horário do meu clã. Era 9h30 e o meu clã era 10h30. Então eu ia perder ali uma fatia do jogo, né? E eu o dia inteiro pensando, falei, cara... Na verdade, na semana eu já tava pensando, vou antecipar, vou jogar pra frente, vou jogar um dia antes. E ficou, não me organizei, ou não teve como eu trocar o horário e o clã na quarta-feira no horário do jogo. E eu comecei a pensar o dia inteiro, falei, só vai dar, eu só vou ter eu lá dentro. Porque a turma era a turma do futebol. Claro. Não, tinha a turma ali da base da Chapecoense, né? Hoje vocês são todos profissionais, mas a turma respirava futebol. O Marcelinho ali, o Filipinho, né? E aí foi engraçado que no dia do jogo deu umas 35 pessoas lá em casa. Muita gente, eu olhei e falei, meu Deus, lá tem o jogo, lá tem eu louco pra estar assistindo o jogo e os caras estão tudo aqui. Aí eu percebi ali, eu falei, cara, Deus tá no negócio. E dava 35, 40, muita gente. 40 guri ali a 10h30 da noite lá em casa no clã, né? Mas é legal escutar isso daí, que lá atrás uma semente lançada, né? Claro. É importantíssimo, né? E eu sou grato a Deus por isso, por essa oportunidade que eu tive, né? Sair lá de Rodeio, uma cidade que é muito catolicismo, né? Uma tradição da minha família. Então eu vim dessa tradição familiar, né? Sempre sempre fui um cara que tive muita fé, mas tinha pouco conhecimento. Então, através dessas pequenas sementes, né? Hoje estou aqui, graças a Deus, uma árvore, né? E querendo dar novos frutos, né? Então, foi muito importante, pastor. E sou grato a Deus por isso, por essa oportunidade que eu tive lá na sua casa e assim em outras reuniões também, em outros lugares, né? Que bacana, cara. E como que foi, você falou do catolicismo, né, Perotti? Como que foi esse entendimento de, opa, pera aí, não é
não é ir à missa somente, né? Ou como também não é só ir ao culto, sabe? Não é essa questão religiosa. Como que você virou essa chave de entender que não era uma religiosidade, sabe? Mas, cara, de fato uma entrega de coração, uma entrega de ser uma árvore, de dar frutos, resplandecer. Pra mim foi... eu acredito que o mais difícil pra mim foi minha família, né? Porque eu tive uma consistência deles muito grande, né? Desde quando eu falei, fui na igreja evangélica, né? Meu pai e minha mãe, tipo assim, eu falava com eles todo dia. Eles ficaram 2 semanas sem falar comigo, né? Por telefone. Então, foi quando você contou... Quando eu contei que tinha ido pra igreja. Né? Só ido, né? Então... Era uma resistência muito grande dentro da minha casa, né? E foi uma barreira que me travou muito para mim antecipar o processo, né? Para mim mergulhar mais ainda, né? Então, foi um processo que foi pouco a pouco. Foi lendo a palavra que eu fui começando a ter entendimento, né? Hoje sou apaixonado pela palavra de Deus. Não sei como um cristão, porque dentro da igreja 30% das pessoas só leem a palavra de Deus, né? Sim. Então não sei como uma pessoa não consegue ficar um dia mesmo sem ler a palavra de Deus, né? Então foi através da palavra mesmo que Deus me abriu os meus olhos, né? Mostrou algumas heresias, muitas heresias que eu vivia, né? Até mesmo em questão de santos e que eu falei, cara, como assim Pedro? Pedro falou que quando ele fez um milagre que as pessoas adoraram ele falou, não, eu não quero que me adorem, por que eu adorava ele? O povo adora, né? Então eu via o que Pedro mesmo, ele mesmo, quem fala, como a igreja fala, né, a igreja católica, São Pedro, São Paulo, rezando para os santos, né, e eles mesmos repreendiam que eles não queriam isso, que eles estavam só fazendo, só era um manifestar do Espírito Santo através da vida deles, né, o poder de Deus. Então eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí começou minha sede cada vez maior de eu procurar mais ainda da palavra de Deus. E a minha edificação, a minha conversão foi através de cultos, né, de pregações, mas principalmente através da palavra de Deus, né, porque o Espírito Santo... A importância de ler, né? Não, eu falo muito isso com a minha esposa, com os pais dela também, que a leitura diária da palavra é essencial, né? Ouvir o Senhor, né? O Senhor que tem que falar primeiro, Ele tem que dirigir os nossos passos, né? As nossas decisões, né? Ele que... E como que Deus não fala, né? Tem muita gente que fica refém de uma profecia, né? Ou do sentir, né? No arrepiar. Mas não, Deus tá falando toda hora, é só eu querer escutar Deus, né? Então foi muito, muito bom pra mim essa conversão, e através da palavra foi que abriu. E a partir do momento que você entendeu isso, foi do dia pra noite, né? Teve ali os 5 anos, mas você, cara, não é isso aqui, acabou, para de enrolar. Eu tive uma experiência, cara, que é muito particular minha, com minha esposa hoje, que Deus permitiu que acontecesse pra Deus falar assim, cara, você é um pouco teimoso, tem que ser um pouco na dor, então vai ser assim, vai ser na dor, mas vai cooperar para o bem. Então foi muito bom, cara, foi muito bom, assim, hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi, assim, que no momento para mim foi difícil, na questão de lesões que eu tive. Teve uma série no tornozelo, né? Tive 2, né, no mesmo ano, né, então eu fiquei o ano inteiro, assim, então... No momento eu não entendia, mas hoje eu dobro meu joelho e eu agradeço a Deus por isso, porque todas as coisas que no momento não pareciam boas para mim, mas eram boas, né? Sim. Porque Deus fala que tudo coopera para o bem. Hoje eu agradeço, porque verdadeiramente eu vejo que cooperou para o bem e me trouxe até aqui. Né? Eu lembro, acho que tu me mostrou uma vez um raio-x do tornozelo. Meu Deus do céu. Os fios ali, né, umas espias, uma espécie de espia ligando. Né? Fio e placa e parafuso. Nossa, eu lembro, eu olhei aquilo lá e falei, rapaz do céu. Ficou feio, né? Porque eu tinha feito a primeira cirurgia, aí até o doutor brincou, não, ali tu nunca mais quebra. O que aconteceu? Depois de 3 meses eu quebrei no mesmo lugar. Aí eu falei, como assim que não quebra, né? Aí não cai 2 vezes, como caiu. Não. Aí foi o raio-x que te mostrei. Aí até o doutor ficou um pouco preocupado, né? Porque... o osso tinha esfarelado um pouco, tinha que fazer uma reconstrução e tal. Mas foi muito bom pra mim. Eu agradeço a Deus. Eu senti um nocaute assim mesmo, assim, na minha vida, porque eu tenho um empresário que ele falou pra mim, que ele é cristão. Ele falou, ó, tudo tem um porquê. Pensa nas suas atitudes, no que tu vem vivendo.
O que tu tá... Falou isso você? Falou. Tu é um cara muito acelerado, que quer ansioso, que quer as coisas pra hoje. Ele sabia que eu trabalhava muito, né? Me dedicava muito nos treinos, que eu queria ter as vitórias dentro de campo, né? Ele falou, calma, cara, calma. E aí eu me machuquei a primeira vez e eu voltei pior ainda. Mais acelerado, mais ansioso, mais perdido, assim, na vida mesmo, né? O mundo que me levava, dirigia meus passos e os desejos das vitórias mundanas, né? Sim. Então, quando eu machuquei a segunda vez, foi a mesma coisa. Aquele brigador lá que... eu sou brigador, não sei o que, vai toma um soco na cara assim, ó, só pra ficar ligado. Sim. Foi mais ou menos assim que eu me senti. Falei, aprende. E aí, a partir da segunda lesão que eu tive, foi um trabalhar espetacular de Deus, assim. Foi onde que eu tava começando a conhecer a Bruna, onde a gente começou a se conhecer melhor e onde eu vi mesmo que eu dependia completamente de Deus, né? Que não adiantava eu treinar do jeito que eu treinava, não adiantava eu fazer as coisas segundo o meu pensamento, porque estava deixando Deus de lado e não era isso que ele queria. Ele queria que eu buscasse ele primeiramente e depois o resto tudo acrescentava, né? Bom. Você sabe que, mudando um pouco de assunto, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte e futebol. Particularmente futebol pela cultura, mas esporte em si eu sempre gostei muito. E eu sempre fui aquele aficionado de todo dia, se puder, a Karen até pouco tempo atrás, agora é porque eu não tô com tempo, né, não tô ficando em casa. Mas quando eu ficava um pouco mais em casa, eu ligava a TV, era esporte, e a Karen pegava no meu pé, brincava comigo, né, meu Deus, só assiste isso, eu assistia jogo da Série C lá, mas tava assistindo. Só que a minha visão sobre futebol, sobre esse esporte, ela mudou a partir do momento que eu comecei a ter contato com vocês. Eu comecei a olhar o futebol de uma outra forma, né? Eu comecei a ver o futebol de uma outra forma em todos os sentidos. Não como um torcedor somente, mas às vezes até eu vejo alguém comentar alguma coisa, eu defendo, não, peraí. O cara criticar, eu lembro que uma vez eu como pastor tive que chamar uma pessoa porque ela comentou algo até o respeito numa postagem que eu vi, na hora que ela comentou, eu fui lá e falei, não, cara, pode pagar. Eu pode pagar, isso aí não se faz, é ovelha. Eu falei, não se faz. Falei, tá louco? Vai falar de um irmão. E a pessoa foi lá e apagou. Então, eu comecei a olhar com um olhar mais humano, vamos se dizer assim, né? Só que agora, não é todo mundo que olha dessa forma. E como que você lida? Porque assim, ao mesmo tempo, eu tô resplandecendo a Deus, eu tô tendo uma vida com Deus. E às vezes o cara, hoje você está numa excelente fase, né? Você está no top do Brasil na tua posição. E isso é os gols, os resultados que comprovam, ponto. Mas quando você tem aquele alto e baixo, ou até aquele que você está no alto, mas errou, né? Errou ali. E lidar com a crítica, peraí, mas Deus, né? E os caras aqui, porque o ser humano é cruel. Claro. Como é que você lida com isso? Como é que... Pastor, tu tocou num assunto, né, sobre a questão da crítica, né, e muitas vezes dentro da igreja, né. Tem cara, isso também dentro da igreja, né. E que nem tu falou, né, eu vi também alguns comentários e alguns... Hoje eu até evito ver muito, né, porque eu já fui muito abalado com isso, porque as pessoas não conseguem ver o ser humano que está atrás do profissional, né. É a mesma coisa do que eu chegar num lugar e começar a xingar um cara porque deixou um parafuso frouxo ou esqueceu de colocar alguma coisa. Verdade. Né? Então esquecem do lado... Parece que o futebol não se enquadra no todo viver de Cristo, entendeu? Na rede social é fácil, cara, o cara chegar e falar um monte de coisa. E o viver? E cadê onde está Jesus? O que Jesus faria? O que Jesus comentaria? O que Jesus comentaria, entendeu? Então, cara, me doía ver críticas. Eu sempre fui um cara que eu era muito abalado antes de eu saber quem eu era em Cristo. Eu me abalava muito fácil, cara, porque eu sabia quando eu trabalhava, eu sabia quando eu me dedicava. Sim. E aí, talvez eu achava que não era justo. Então eu sofria bastante. Depois que eu tive a minha conversão, eu comecei a descansar. Só que quando alguém da igreja, que eu vejo alguém da igreja, alguém comentar ou porque, cara, não liga as duas coisas, entendeu? Forte, não liga as duas coisas. Ou tu é servo em todos os lugares, velho. Ou tu ama ou tu não ama. Entendeu?
Então, eu fico triste quando vejo alguém que é cristão e que tem uma atitude contrária de um cristão, né? Sim. Então eu fico mais triste com essa situação. Hoje, crítica eu entendo que eu vou ter crítica. É natural por estar em evidência. Isso é normal, pode estar bem, pode estar mal, vai ter mais, vai ter menos, isso aí eu entendo. Mas quando vem dentro da igreja, o dependente do tipo da crítica, né? Sim. Quando é um comentário, alguma coisa, mas quando é um negócio maldoso para ofender, eu já vejo que não reflete a face do Senhor, né? E eu tive uma experiência muito grande, assim, logo depois da minha conversão, porque eu fui na casa do pastor Tois jantar, e eu falei, cara, a torcida não gosta de mim aqui, não sei o que e tal. Eu não tinha feito bons jogos, né? Tinha jogado pouco tempo. Isso lá atrás? Lá atrás, né? Jogava 5 minutos, jogava um jogo titular, aí depois nunca mais jogava só no outro ano. Então não tinha uma sequência, né? Sim. Nunca tinha uma sequência. E a torcida pegava bastante o meu pé. E eu não tinha resultados, né? Não tinha feito gol ainda. Eu sempre dei meu máximo, o mesmo máximo que eu dou agora, eu dava antigamente, só que não acontecia as coisas, né? E o pastor falou assim, nunca mais falar isso. Ele falou, ó, toda palavra que sai da tua boca tem poder. Uau. Toda vez que tu falar, mesmo que a torcida não goste de ti, tu fala assim, a torcida me ama, a torcida gosta de mim. Cara, eu comecei a exercitar isso na minha vida. Uau. Logo depois da minha conversão, eu voltei de lesão em 2019, eu converti, dia 2 de fevereiro, e eu tava voltando das minhas lesões do 2018, né? Eu até nem me apresentei direito com o grupo, fui direto pra físio e tal. E meu primeiro jogo, cara, de titular, né? Eu tinha entrado no jogo já contra o Marcílio Dias. E meu primeiro jogo como titular, que o Claudinei me colocou, foi uma prova muito grande pra mim. Porque nosso time não vinha numa fase boa. E aí nós estávamos jogando contra o Lanterna no campeonato. E a torcida vaiando desde o começo do jogo. E me Aqui o jogo? Aqui o jogo. Meus pais na arquibancada. Meu Deus. E aí me mandando pra tudo que é lado, a torcida inteira. Imagine pra um pai. Eu só ficava imaginando assim. Eu falei, caraca, imagina meu pai, cara. Minha mãe escutando um negócio desse. Meu Deus. Eu nem queria que meu pai e minha mãe vinham mais assistir jogo, né? E aí foi muito difícil pra mim. E a gente saiu perdendo 1-0. Mas eu dentro de campo tava em paz, cara. Tava em paz. Eu falei, caraca, por que isso, né? Mas eu sei que eu tô dando o meu melhor. Eu tô com consciência tranquila. E terminou o primeiro tempo. Aí nós saímos perdendo 1-0, aí o Amaral empatou o jogo e eu fiz um gol logo depois ali, aos 40, não lembro quanto tempo, no final do segundo tempo. Eu fiz meu primeiro gol como profissional oficial, né? Então, eu fiz o gol, cara, e eu vi quando tá diferente, por quê? Porque eu não saí xingando a torcida, cara, porque era uma atitude... tu tava reagindo ali. Era uma atitude cabível no momento para uma pessoa normal. Sim. Só que eu não, cara, eu sabia que Deus estava comigo, que mesmo se eu tivesse feito gol ou não, eu estaria dando o meu melhor. E ele me abençoou com gol. Então eu só comemoro gol com meus companheiros. Mesmo fazendo gol, pessoas tiraram sarro comigo e tal. Sim. Muita gente tirou sarro comigo. E cara, eu vi que tá diferente quando eu vi toda a torcida me xingando e eu não reagi a isso. Eu só descansei no Senhor e graças a Deus, através de um trabalhar dele muito grande, né? Que logo no outro jogo fiz gol de novo contra o Misto. E aí contra o Criciúma, depois eu acabei saindo, não jogando mais, aí fui para Portugal, que tive uma experiência, um trabalhar de Deus gigantesco na minha vida. E eu voltei para cá e graças a Deus ele vem me abençoando muito, né? E hoje eu vejo a torcida pedir meu nome, né? Então, eu lembro da conversa com o Lucas lá na casa dele. Então, a palavra de Deus, né, cara, ela não se contradiz, né, e é verdadeira, né, e eficaz a todo momento. Sim. Então, foi uma experiência muito grande que eu tive, na questão de descansar e de confiar em Deus, né, e através mesmo nas críticas. E ele, não que ele nos recompensa, mas ele nos abençoa, né, conforme a gente pode receber. Se tem algo, eu até postei, acho que foi ontem que eu postei lá no Instagram, se tem algo que Deus não resiste é um coração quebrantado a ele. Sabe, não resiste, não tem como. Porque pensar que assim, nós somos a imagem e semelhança dele. Deus nos criou, nós somos a imagem e semelhança dele. O pecado ele entra no mundo e faz essa imagem e semelhança ser suja. Então o pecado nos suja. Então a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a ter esse entendimento de me limpar
e voltar à imagem e semelhança dele. Então, nesse processo de imagem e semelhança dele, Tiago fala, quando eu me aproximo de Deus, ele se aproxima de mim, certo? Então, eu começo a ter o meu coração limpo novamente. Então, quando o meu coração eu tô buscando ter um coração limpo, debaixo dos princípios dele, não tem como ele resistir. Porque eu tô voltando à essência. Claro. É uma essência de resplandecer ele aqui na terra, é uma essência de ser aquilo que ele tem pra mim aqui na terra, sabe? Você volta a uma essência quando tu tem um coração segundo o coração dele. Quando você entrega o teu coração e fala assim, Deus, ó, eu vou... E é uma reação, né? Uma vez eu escutei uma pessoa falar que nós somos aquilo que reagimos. Porque te dá um tapa aqui na costela, aquele tapa que tu reage, né? Louco, assim, tu não vai reagir, fofo, né? Tu é aquilo que você reage. No momento de um gol, é o ápice, é segundos pra você decidir como é que você vai reagir. Claro. Ou às vezes tu nem decide, né? Imagino eu, nunca fiz um gol assim, né? Imagino eu que faz o gol ali, tu reage aquilo que você tem aqui dentro. Eu vejo agora, né, a atitude que eu tive no momento, né, porque que nem falei, eu reagi, foi uma reação minha à comemoração do gol. Não foi uma atitude que eu tive com calma, pensado agora nessa cadeira, foi uma reação que eu tive. Sim. Agora eu vejo a minha reação, que eu consegui ver a imagem, a atitude de Jesus na minha atitude. Uau. Então agora eu consigo ver, na reação não, mas depois a gente vê os frutos. Que legal. E uma maturidade, claro, você olha pra trás, vê, olha ali, era o começo, né? Então foi muito bom, cara. Ali foi o começo da minha caminhada com o Senhor, né? Os começos dos passos. Foi uma vitória pra mim, eu não reagi a eles, eu só comemorar com meus companheiros, agradecer ao Senhor pelo presente que Ele tinha me dado. E foi muito feliz, assim, o momento pra mim, né? Imagina, primeiro gol oficial, né? Eu tinha feito em amistosos com o profissional, mas não tinha feito em estádio, com torcida, então foi muito gratificante. E que a gente falou da questão do pecado, né? Jesus nos chama para Deus, né? Nos chama para ser santo, né? Sim. Pra gente nos santificar diariamente. Ser santo, pois eu sou santo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que buscar diariamente. Né? Ser mais parecido com Ele para nossas obras refletir a face dele. Né? Eu aceitei Jesus, eu tô tendo um Deus santo dentro de mim. Então, é impossível. E aí a gente volta até naquele assunto de, cara, é impossível alguém que de fato é cristão não amar uma pessoa, independente se é jogador ou qualquer outra coisa, não tratar uma pessoa de acordo com aquilo que Jesus trataria. Por que a gente fala isso? Porque você tem um Deus santo dentro de você. Então, aquilo que não condiz com a santidade de Deus tem que ser expulso. Claro. De duas uma. Então, eu não estou dando liberdade para Deus, certo? Ou eu dou liberdade e ajo de acordo. Por isso que é uma transformação de rota. E vai lembrar, né, pastor, que é uma guerra constante no nosso ser, né? Então, não quer dizer que talvez os resquícios, né, do velho homem ficam, né? Porque a partir do momento que a gente se batiza, o velho homem não morre. Ele tem as contas pra pagar também, né? Não, ele tá aqui. Sim. Ele tá aqui. Então vai ser uma guerra constante até o final da nossa vida, né? Até Jesus voltar, até nosso corpo ser glorificado, né? E eu tenho um pastor que eu gosto de escutar muito, que é o Luciano Subirá, e ele fala que muita gente se desvia por sentir algo que sentia antigamente. Ele falou, mas quem disse que o velho homem morreu quando tudo saiu? Não, ele tá aí. Tu vai ter que lutar diariamente para diminuir o que tu sentia, para deixar de lado, para tu viver a santidade de Deus. A batalha, Paulo falava, né? Que o bem que eu quero fazer, esse não faço. Então é uma batalha constante, né? Então quem sente dentro do coração, ora a Deus, né? É uma oração que eu faço, que eu venha se santificar a cada dia, porque eu sei que eu sou falho ainda. Sim. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu necessito de Deus, né? Sim. E a partir do momento que a gente acha que a gente não necessita de Deus, que a gente é santo o suficiente, a gente tá perto da queda. É verdade. Uma curiosidade minha agora, mas fica tranquilo que não é de leve. O que passa na cabeça quando você vai bater o pênalti? Cara, como que eu vou te falar? O pênalti contra o... Eu ia tropeçar na perna, cara. Na passada ali eu ia. O pênalti contra a Ponte Preta, né? Que ali foi um momento muito importante, né? Na nossa conquista pra Série B, né? Que ou fazia o gol, a gente tomava liderança no último lance da partida. Verdade. Cara, como eu te falei, eu sentado no sofá, cara, eu falei, caraca, que coragem que eu tive, né? Porque eu sabia que se eu fizesse o gol, o cara era o herói. Se o cara errasse, o cara não prestava.
Eu só peguei a bola, pedi para o Espírito Santo me abençoar, para Deus me abençoar, para me honrar o nome dele. Era a única oração que eu fazia. Treinar, eu tinha treinado e fui lá e graças a Deus, Deus me abençoou, né? E eu consegui fazer o gol, né? E a Bruna falou, meu Deus do céu, como que tu conseguiu? Ela tava doida em casa. Eu falei, não sei, é um negócio natural, né? Dentro de campo, né? E quando eu errei o pênalti na Recopa, né? Que começo do ano. Né? Eu fiquei um pouco abatido assim, mas eu falei, Deus tá no controle. Eu treinei, eu não queria errar nunca. Ninguém vai tomar, um jogador vai tomar uma decisão, errar um gol, prejudicar o próprio time ou a própria pessoa, né? Quem vai querer prejudicar? Verdade. Ninguém, né? Então aconteceu e teve uma semana de treinamentos para a estreia do Catarinense. E teve, acho que daí um pênalti logo, né? Teve depois de umas rodadas, teve um pênalti. E aí eu tive a oportunidade de treinar. Eu voltei outro dia, treinei como sempre treinei, tranquilo em Deus. E graças a Deus, né, ele me abençoou no Catarinense, na estreia, fiz gol contra o Concórdia e foi indo todos os jogos, os primeiros 5 jogos tinha feito gol. Então foi um presente de Deus, né, e ele foi um trabalhar dele também para mim descansar nos momentos difíceis, né. Sim. Então foi muito bacana. E teve o pênalti, aí quando fui bater o pênalti, acho que era contra o Juventus. Aí eu já fui lá, eu falei, cara, Deus. Veio com uma loteria, né? Aí eu fui lá e... Vai apostando ali. Aí eu tinha feito um gol no jogo já contra o Juventus, daí eu falei, tava 0x0, acho o jogo, não lembro. Tava 0x0 e eu fiz o segundo gol no finalzinho. Aí Deus me abençoou, graças a Deus eu consegui fazer o gol. Eu até dei um alívio assim. Um trator. Passou. Qual foi o jogo que mais marcou? Cara, que mais marcou, eu acho que foi o jogo agora do título da Série B, né, no começo do ano. América, Confiança. Do Confiança foi um jogo muito sem... difícil acontecer no futebol de novo, né? Sim. Um gol aqui, um gol lá na América, lá contra o América, então o América e Avaí, aí nós tínhamos que fazer 2 gols, depois nós tomamos um gol, aí tava 1-1, nós tínhamos que fazer mais 3 gols, o Avaí tinha que fazer um gol, tava uma doideira, e nós no banco, e quem tava jogando não sabia. Então, e nós ficamos campeões no último minuto. Fiz um gol, aí depois tinha feito outro gol, fiz o gol anulado. Mas não tava impedido aí. Eu acho que não tava. Só o VAR pra saber mesmo. Eu tava num casamento, o casamento parou, tava fazendo casamento. E caraca, parecia que a gente ia ficar campeão, porque anulou o gol, assim, o cara ficou um pouco triste, muito ali, né? Mas depois graças a Deus, a gente conseguiu. Você entrou, você fez um, e deu 5 minutos, fez outro. Logo depois tinha feito outro, e aí o Bandeirinha deu impedimento. Aí todo mundo foi em cima do Bandeirinha, acho que depois no pênalti lá ele nem pensou 2 vezes. Falou, se tava legal, não vai. Aquela velha história, né? A banca, como é que é? A banca paga, a banca cobra, a banca paga. É uma história assim que o povo fala, né? Mas, meu irmão, obrigado, tá? Obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa que a gente teve. Creio que quem tá nos escutando, quem tá nos assistindo vai ser ministrado em muita coisa que você falou, muita coisa muito forte para resplandecer o caráter de Cristo. Essa é bem a verdade, né? Seja onde quer que estejamos, nós precisamos resplandecer a Cristo. Seja como você falou, o cara que está apertando o parafuso, o cara que está colocando a lâmpada, o cara que está construindo o prédio, o empresário lá na ponta, o jogador, o pastor, quem é que seja, a gente tem que resplandecer a Deus, não só dentro das 4 paredes. É isso aí, pastor. É o que o Senhor nos pede, né? Ele quer que a gente viva por Ele e com Ele, né? E não tem outro caminho a não ser resplandecer nos nossos atos, né? Então, eu agradeço pelo convite, foi muito bom. E sempre é um prazer falar o que Deus fez na minha vida, né? E creio que muitas outras coisas iam fazer, tudo para a honra e glória dele. Amém. Obrigado, tá? Tamo junto, pastor. Tamo junto. Abraço.